Diz o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Você ouvirá agora uma mensagem que mudará a tua vida. O Senhor Jesus quer te salvar. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 2 de outubro de 2017. Deus trouxe a sua palavra em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, Deus glorioso, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti para ouvir os Teus conselhos, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha nos esclarecer, nos ensinar. Neste dia de hoje, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações e que Teu nome venha a ser glorificado em toda a terra. Ajuda estas pessoas, meu Deus, que vão ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha a desvendar os seus olhos para que possam entender e compreender a salvação e ser salvos por Ti. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja estendida sobre estas pessoas e que o Senhor venha a operar por misericórdia, Pai. Por misericórdia. A operar nestas vidas, ó Deus, que estão sofrendo. Estas almas que estão presas, meu Pai, em correntes malignas. Que o Senhor venha quebrar os grilhões, porque a unção do Teu Espírito despedaça todo o jugo. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Que o Senhor venha a operar nestas vidas, meu Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Receba esta oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. A Bíblia diz que bom é o sal. Tempera-se o feijão, tempera-se a carne, os alimentos. Se colocar sal demais, é insuportável comer. Se colocar sal de menos, ainda dá para comer.
A Bíblia diz que se o sal perder o seu sabor, como lhe restaurar? Não tem como restaurar o seu sabor. Ele é um tempero que dá sabor ao alimento. E aqui estava a mulher de Ló. Foram tirados dessas cidades, forçados a sair de lá. Mas ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Perdeu-se o sabor. Jesus diz que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado no fogo. E aqui nós vemos da palavra de Deus que Deus enviou os seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 10 diz assim: Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tirá-los fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Os genros estavam tão carregados de iniquidades que zombaram dos anjos, zombaram de Ló. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher forçaram eles, e pela mão de suas duas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-o e puseram-no no lado de fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campinas, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena, ora para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derrubar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Pela oração de Abraão, Deus salvou Ló e as suas duas filhas. Havia salvação também para a mulher de Ló. Havia salvação também para os genros de Ló. Porém, eles zombaram dos anjos. Não quiseram a salvação.
E a Bíblia diz que no final dos tempos virão escarnecedores, que zombarão. Onde está a promessa que a nossos pais foi feitas? Porque desde que o mundo existe a promessa, mas como eles dizem, nada se cumpriu. Jesus ainda não veio. Assim eles zombaram e morreram naquelas cidades. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Ela conseguiu sair da cidade. Deus te tirou do mundo, mas você ainda olha para o mundo. Por isso que a sua vida se tornou uma estátua de sal. A sua vida não dá mais sabor. Você se tornou um crente morno. Não tem mais vida espiritual. E se tornou numa estátua. Não dá mais sabor, não dá mais vida. Está parado no tempo, como esta mulher, a mulher de Ló, estava parada. Se tornou numa estátua, apenas algo que você tem e coloca numa estante e mais nada. Apenas um nada, uma estátua. Não tem mais visto, mais vida. E assim estava a mulher de Ló. Mas por que ela chegou a este ponto? Porque embora saindo do mundo, o teu coração ainda está no mundo, está dividido. Não podeis servir a dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro. E assim estava a mulher de Ló. Embora saindo da cidade, os seus olhos se viraram para trás. Colocou a mão no arado, mas olhou para trás. Então não foi apta a entrar no reino de Deus. Talvez você esteja também vivendo assim. Você vai até a igreja, ou parou de ir à igreja, mas você não tem vida com Deus. Não ora, não lê as Escrituras, não tem compromisso com Deus. Talvez vai só no domingo à igreja, é um crente domingueiro, mas não tem vida espiritual. Então sua vida se tornou numa estátua porque o teu coração está dividido. Porque embora você esteja na igreja, o teu coração ainda está no mundo. Ainda tem a ganância por dinheiro. Ainda tem a cobiça dos teus olhos. Ainda olha para o mundo e vê o passado seu como era. E tem vontade de voltar para o Egito. Tem saudade das cebolas, dos pepinos e dos alhos. Mas não tem prazer no Espírito de Deus. Não busca ser cheio do Espírito Santo. É por isso que a sua vida está parada. É por isso que você se tornou esta estátua de sal. Porque você olhou para trás, porque os teus olhos não estão no autor e consumador da fé. Os teus olhos estão no mundo. Os teus olhos estão fixados no mundo. Então o mundo ainda te agrada. Embora você vá à igreja, o mundo ainda te agrada. Você tem prazer nas coisas do mundo. Tem prazer. Então a sua vida se tornou uma estátua. Está parada à beira do caminho. Está entre a cidade que pegou fogo e entre o caminho que leva à vida eterna. Não pode ficar parado, ouvinte. Mas há tempo ainda. Há tempo de Deus restaurar a tua vida. Há tempo de Deus salvar a tua alma. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Volte para o Senhor. O que a mulher de Ló olhou para trás foi destruído tudo. Todas as nossas obras irão passar pelo fogo, seja palha, seja feno, seja madeira, seja ferro, seja ouro, seja o que for. Irá passar pelo fogo, irá ser provada, e só vai viver a obra que for de ouro. Tudo vai ser queimado nesta terra, tudo vai ser desfeito. Não acumuleis tesouro na terra, onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói, onde a traça destrói, mas ajuntais tesouro no céu,
onde os ladrões não entram, não roubam, não minam, não assaltam. Tudo irá se perder. Esta roupa da alma, que é o nosso corpo, voltará ao seu pó. Como veio do pó, assim tornará. Mas é nossa alma. O que adianta o homem vier ganhar o mundo inteiro, como a mulher de Ló tinha aquela cidade, e perdeu a sua alma, porque o seu coração estava no mundo. Ela olhou para aquela cidade e sentiu pena de deixar tudo aquilo por Deus. Ela sentiu dó de deixar. Talvez você tenha dó de deixar alguma coisa. Talvez você tenha dó de desfazer destas revistas pornográficas que está debaixo do teu colchão. Talvez você tenha dó de desfazer desses CDs mundanos que você tem guardado na tua estante, destas fitas pornográficas, desses DVDs pornográficos. E você não quer se desfazer destas coisas, desta tralha, destes ídolos, destes pôsteres que você tem no teu quarto, estes pôsteres das trevas, estes deuses que são demônios que você tem colocado nas suas paredes e você não quer deixar estas coisas pelo teu Deus, tem carregado estes ídolos na tua casa, na tua estante, ainda acende vela para estes ídolos que não podem andar, que têm mãos mas não podem apalpar, que têm pés mas não podem andar. E você carrega ainda estes ídolos na tua casa, que nada mais são do que demônios. Não quer seguir a Cristo Jesus? A mulher de Ló não deixou. E aqui aconteceu com a mulher de Ló. Perdeu a salvação da sua alma. Talvez você esteja perdendo a salvação da tua alma porque você não quer renunciar isso. Porque você não quer renunciar esta paixão secreta. Porque você não quer renunciar este caso particular, este caso de adultério que você tem vivido. Você não quer renunciar o pecado. Você não quer renunciar esta sujeira, este dinheiro ilícito que você tem ganhado, este dinheiro de sangue, este dinheiro de drogas, de tráfico. E você não quer renunciar tudo isso. Você tem escondido na tua casa a coisa que Deus tem visto, que a balança de Deus vai pesar na tua vida, e o dedo da mão de Deus vai escrever na parede da tua casa, Mene, Mene, Teque, Parsis, a balança de Deus vai pesar os teus pecados. E como você purificará o seu caminho? Como você poderá dizer, estou puro, estou limpo do meu pecado? Não há nada que possa limpar o teu pecado. Ele estará diante de Deus e o teu pecado será encontrado por Ele. O teu pecado será encontrado por Deus. Ele te encontrará e te achará. Ainda que você faça o seu ninho acima das estrelas dos céus, de lá eu os derribarei, diz o Senhor. Ainda que você se esconda no fundo do mar, eu darei ordem à serpente que te morda. Diz o Senhor dos exércitos, aonde você está escondendo a tua vida, o que você anda fazendo aos secretos, o que você anda fazendo às escondidas, você pensa que você esconderá de Deus? Para onde você se ausentará do meu espírito, diz o Senhor? Para onde você fugirá? Para onde você fugirá de Deus? Até quando você se esconderá do Senhor? Até quando você viverá fazendo falcatruas, coisas erradas e ilícitas? O olho de Deus vê todas as coisas, o olho do Senhor contempla todas as coisas, os seus olhos grandes estão te contemplando e Deus pode abrir um buraco no chão e te tragar. Pode fazer a terra desaparecer debaixo dos teus pés e engolir você vivo para o inferno, enquanto você não se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Deus vê todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. O coração desta mulher estava naquela cidade cheia de homossexualismo, cheia de práticas lesbianas e homossexuais. E Deus destruiu aquela cidade, porque não te deitarás com homem como se fosse mulher, como se fosse homem. Não te deitarás com homem como se fosse mulher. É abominação ao Senhor. O homossexualismo é abominação ao Senhor, abominação aos olhos do Senhor.
E os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não entrará no reino de Deus os abomináveis, os efeminados, os que praticam o sexo ilícito, a prostituição, não herdarão o reino de Deus. E é o que você tem vivido. Você pensa que isso agrada a Deus? Deus criou macho e fêmea e disse: serão os dois um na sua carne. Mas você tem deturpado a natureza que Deus criou. Você tem desonrado este corpo que Deus te deu. Deus te fez homem. Deus não te fez mulher. Deus te fez mulher e não te fez homem. Deus te deu um corpo, uma natureza. E você tem que honrar a Deus pelo corpo que Ele te deu. E o coração da mulher de Ló não estava em Deus. Ela não queria salvação. Ela preferiu olhar para trás. Talvez você esteja iludido pelos prazeres deste mundo. Talvez você ache que vai ganhar muito dinheiro fazendo isso. Mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Onde quem for lançado no lago de fogo e enxofre será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-te enquanto é tempo. Antes que você seja lançado neste lago, como a árvore onde ela cair pelo vento ela ficará. Deus quer te salvar. Entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus. Se essa mulher estivesse entregada a sua vida a Deus, ela não teria se transformado numa estátua de sal. Não teria perdido a salvação da sua alma, mas Deus permitiu que ela se tornasse uma estátua de sal para nos mostrar que olhar para trás é parar no tempo, é ficar preso nas garras do diabo. Quantas pessoas que se tornaram estátuas de sal e que estão presas nas garras do diabo, presos em vícios, presos em prostituição, presos em roubos, em mentiras, em falcatruas, presos em pornografia, presos em tudo quanto é tipo de perversão, presos em tudo quanto é abominação aos olhos do Senhor, porque não quiseram a salvação. Porque não quiseram o Filho de Deus, Jesus Cristo. Estão presos em religiões, estão presos em várias coisas que não trazem a vida, porque Jesus é a vida, Jesus é o caminho e a verdade. Então você está parado à beira do caminho, e no lugar que você está não tem salvação. No lugar que você está, Jesus não está lá. É à beira do caminho. O caminho da perdição, o caminho em que estava caindo fogo do céu e enxofre, onde Deus criou o lago de fogo e enxofre para o diabo e seus anjos e toda a nação que se esquece de Deus. O inferno vomitará os seus mortos no dia do juízo e serão lançados depois do julgamento ao lago de fogo e enxofre. O mar dará os seus mortos. Os mortos serão ressuscitados para a condenação eterna. Aqueles que morreram sem ser salvos. Aqueles que morreram sem entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. A segunda ressurreição. A ressurreição da condenação. Deus não quer que você vá para lá, ouvinte. Então se arrependa e entregue a tua vida ao Senhor Jesus, antes que seja tarde demais. Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus e Pai, toma em tuas mãos estes ouvintes. Que o Senhor venha santificar estas vidas. Que o Senhor venha salvá-las por amor do teu nome. Não os deixe ir para o inferno de fogo. Não os deixe ser condenados, Senhor. Não permita que se transformem em estátuas, Senhor, mas que sejam salvos, que o Senhor conceda a eles o arrependimento e o perdão dos seus pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.